Olá, este é o Visão Parlamentar. E eu convido você a conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Neste programa, eu converso com Noraldinho Júnior, do PSC. Vamos falar sobre as políticas públicas de proteção animal, os avanços na legislação mineira e os pontos carentes de aprimoramento. Acompanhe. É crescente a inclusão da proteção dos animais nas leis brasileiras. Estados e municípios passaram a possuir normas, por exemplo, que proíbem ou restringem os testes da indústria de cosméticos em cobaias. Mas o cuidado com os animais envolve outras áreas: bichos de estimação, animais abandonados nas áreas urbanas e bem-estar daqueles que fazem parte da pecuária. O que já avançamos nessas políticas? E o que ainda precisa ser melhorado? Perguntas para o nosso convidado, o deputado Noraldinho Júnior, do PSC. Ele comandou até o ano passado a Comissão Extraordinária dos Animais e atualmente preside a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Marco Antônio. É um prazer enorme estar aqui dando uma entrevista para um assunto que, para mim, é um assunto muito caro e muito importante também para a política pública do Estado. E aí eu não estou falando só para quem tem um amor e um respeito aos animais, não, mas para toda a sociedade. Deputado, quais são então os principais avanços que o senhor destacaria dos últimos anos aqui em Minas e no Brasil nessas políticas de proteção aos animais? O primeiro é muito importante ressaltar o quanto que foi marcante a criação da Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais na legislatura passada. Foi um marco na proteção animal em Minas, onde a Assembleia demonstrou claramente, criando uma comissão extraordinária para discutir um assunto que antes não era discutido na Assembleia Legislativa. E com essa inserção da pauta da proteção aos animais nas políticas públicas, enfim, nas discussões da Assembleia Legislativa, nós tivemos vários avanços. Hoje nós temos uma grata satisfação de sermos o Estado que saiu na frente, na vanguarda de todas as políticas públicas, inserindo a política pública em relação aos animais domésticos dentro de uma pasta específica, por exemplo, a parte de meio ambiente. Foi o que nós fizemos agora, incluindo na reforma administrativa a responsabilidade pelas políticas públicas em relação aos animais domésticos, que hoje, tanto no governo federal quanto nos governos estaduais, não tem uma pasta específica para tratar de um assunto que é extremamente importante, não só para o meio ambiente, mas também para a saúde pública. E foi uma das conquistas, diversas outras, que a gente vai aí, ao longo da nossa conversa, debater. O senhor participou recentemente de um debate promovido pelo Ministério Público com o tema Os avanços da proteção animal e os próximos desafios. Quais foram as principais conclusões ali e a importância dessa interlocução entre os poderes, entre os órgãos diferentes para a proteção animal? Primeiro, deixar claro que essa foi uma conquista da Comissão Extraordinária. Nós tivemos um trabalho muito grande, temos uma gratidão significativa com o Procurador-Geral do Ministério Público, Dr. Toné, que nos permitiu criar o CDEF, que é a Coordenadoria de Defesa da Fauna do Ministério Público. E essa reunião foi solicitada por mim como presidente da UNALI, escolhido como presidente da UNALI, para trazer outros parlamentares de outros estados e vivenciar o quanto a criação dessa coordenadoria e a sinergia dos trabalhos do Legislativo com o Ministério Público foi de extrema importância para avançar as políticas públicas em relação aos animais. Não só a política pública, mas também a fiscalização, enfim, mudar a realidade dos animais, todos os tipos de animais no estado de Minas Gerais. O senhor diria então que essa própria criação pelo MP, dessa coordenadoria, ela impactou muito positivamente aqui em Minas? Foi um trabalho da comissão, felizmente o procurador entendeu a necessidade, tomou uma atitude e hoje Minas está na vanguarda. Vários outros ministérios públicos e outros estados estão aí pensando em criar uma coordenadoria específica que hoje no estado é uma referência. Nós temos promotoras que são promotoras dedicadas, tempo integral, com dedicação exclusiva, foi um outro pleito que a comissão fez, atendida pelo Ministério Público, e hoje
essa coordenadoria serve de apoio também para as diversas coordenadorias regionais quando o assunto é a defesa da fauna. E nós temos leis aqui que são leis importantes que hoje estão sendo utilizadas pelo Ministério Público. Por exemplo, a Lei 21.970, que estabelece a metodologia do controle e do manejo populacional de cães e gatos em áreas urbanas. Hoje é uma referência e é um embasamento técnico que o Ministério Público tem para poder regulamentar e mudar essa triste realidade que nós vivenciamos, não só no estado de Minas Gerais, em todo o Brasil. Temos outra lei, que é a Lei 22.231, onde Minas Gerais estabelece uma sanção administrativa para a prática de maus tratos. Hoje, Minas Gerais, além da pessoa responder criminalmente, ela também tem que arcar com a sanção administrativa, que é uma multa em relação aos maus tratos. Se esse maus tratos ocasionar lesão corporal, a multa é agravada, e se ocasionar óbito também, ela tem um valor superior, e não isentando o agressor da responsabilidade criminal e também de arcar com todas as despesas em relação ao tratamento desses animais. E é uma lei que está sendo muito utilizada também pelo Ministério Público e com muito resultado. Avanços importantes ainda nesse campo normativo. Temas como qualificação dos centros de zoonoses, o uso ainda recorrente do transporte de tração animal e a ausência de delegacias especializadas estão entre as prioridades a serem tratadas por futuros projetos de lei. O senhor enxerga dessa forma? Olha, eu enxergo que o principal desafio nosso é mudar a visão das pessoas e mudar a visão das autoridades em relação aos animais, né? Nós estamos vivenciando hoje o conceito de família multiespécie, onde um animal está inserido hoje como membro da família, não substituindo o filho, mas ele está inserindo. Hoje é um conceito utilizado no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Então, o que eu acredito é que é o seguinte: o nosso maior desafio é mudar a visão das autoridades e a visão da população em relação aos animais. Mudando essa visão, as políticas públicas são consequência da alteração dessa visão. Com relação às delegacias especializadas, nós temos uma experiência, já foi criada aqui o Departamento de Meio Ambiente, tem um núcleo de defesa da fauna em Juiz de Fora, mas não é possível nós criarmos núcleo em todo o estado. Então nós defendemos que toda a polícia, a Polícia Civil e a Polícia Militar estejam habilitadas para combater tecnicamente os crimes contra os animais, né? É importante ressaltar que o FBI tem um estudo muito importante, que revela que 80% dos serial killers dos Estados Unidos iniciaram as suas atividades praticando tortura com os animais. E hoje, nos Estados Unidos, né, e assim como outros países, o crime contra os animais é considerado crime contra a humanidade. Vira e mexe, a gente ainda vê no noticiário alguns casos, né, em Minas Gerais. São muitos casos. Agora, também nós temos em Minas Gerais, também virou também uma referência, né? Nós tivemos a primeira prisão por maus tratos em Minas Gerais. Foi o caso em Apim. Foi um trabalho muito bem feito, tanto pelo Ministério Público quanto pela Comissão Extraordinária de Defesa dos Animais, a Polícia Civil e o Poder Judiciário, onde foi definida a prisão pelos agressores por uma junção de vários crimes praticados, porque eles amarraram e seguraram os animais, foram torturando os animais, eram 6 pessoas. Então, além dos maus tratos, a gente pôde, em conversa com o Ministério Público, enquadrá-los também na associação para o crime e também a incitação para o crime, uma vez que ele foi divulgado nas redes sociais esse crime que foi praticado. Nós ficamos uma semana atrás desses agressores e conseguimos efetuar a prisão. Então, essas ações são importantes. Nós não vamos conseguir resolver todos esses fatos em todas as áreas de Minas Gerais, mas nós estamos dando um recado importante, que em Minas Gerais essa prática não será aceitável e vai ser combatida pelos órgãos competentes. Em relação ao transporte de tração animal, o que o senhor acredita que possa ser aperfeiçoado? Olha, é uma evolução, né? A Juiz de Fora, por exemplo, há 6 anos atrás, quando eu era vereador, eu propus uma lei que foi feita uma atualização gradativa, né,
da utilização de veículos de tração animal. Então nós demos um prazo estabelecendo cronogramas de adaptação e alteração do trabalho das pessoas que trabalhavam com as carroças e ao final desse ano não mais existirão veículos de tração animal na cidade de Juiz de Fora. Eu tenho conversado com as cidades históricas, oferecendo até através de emenda parlamentar, programas substitutivos, equipamentos que possam substituir para que essas cidades possam experimentar essa ação e deixar que o turista faça a escolha da utilização ou não daquele transporte. E eu tenho certeza que hoje existe uma sensibilidade muito grande. É só você pensar o seguinte: antes você passava despercebido, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, num semáforo, uma pessoa chicoteando o cavalo. Hoje, a sociedade já não consegue ver isso e ficar quieto. Então, essa pessoa vai ser filmada e vai ter um trabalho em cima desse agressor. Então, é inaceitável essas práticas. Agora, o grande problema nosso é que as políticas públicas que deveriam ser implementadas com relação aos animais, hoje, quem desenvolve as políticas públicas e quem é responsável pelo tratamento e acolhimento dos animais são as ONGs e nós, protetores independentes, que estamos totalmente sobrecarregados, desempenhando o que é função pública. Então, nós conseguimos, no ano passado, criar a primeira vez, e aí eu não vi em lugar nenhum do Brasil, em nenhum outro estado, e eu tenho trabalhado isso com outros parlamentares, a disponibilidade de emendas parlamentares para apoiar essas instituições. Minas Gerais criou um primeiro programa, que é um programa de manejo populacional, através de unidades móveis que visitam as cidades e, além de desenvolver o trabalho de educação humanitária, porque visita as escolas também, ela chama atenção para um assunto que é extremamente importante, que é a situação em relação aos animais domésticos em situação de rua. E o senhor diria, pela experiência do senhor à frente da Secretaria de Apoio à Fauna da UNALI, que essa é uma realidade de todos os estados, essa dificuldade de dotações orçamentárias para a causa animal? Agora que aí que eu estou te falando, a gente muda a visão da sociedade e contagia a visão das autoridades. Então nós estamos conseguindo, em todo o Brasil, demonstrar que é uma política pública necessária. Não adianta fechar os olhos. E o governo começa a entender que é necessário colocar recursos para desenvolver essas atividades e desenvolver o controle, por exemplo, e o manejo populacional, por exemplo, de cães e gatos nas cidades. E se o governo não investir na prevenção, ele vai gastar muito mais depois para investir em relação a controle de zoonoses, né? Nós estamos vivendo aí em situações graves em várias cidades em relação à leishmaniose, esporotricose. Então, hoje, o manejo populacional, a educação e a mudança da visão das pessoas em relação aos animais é o principal objetivo. E é muito importante que a gente dê apoio a essas entidades, né? Para você ter uma noção da gravidade, e nós estamos debatendo agora uma lei para regulamentar o comércio e a criação de animais domésticos de raça, que hoje é um descontrole absoluto, grande parte é feito na clandestinidade e é alimentado por um sofrimento eterno dos animais que são utilizados como matrizes, né? São diversas fiscalizações que nós fizemos, apreensões, e é difícil você entender como o ser humano consegue manter animais sencientes, que sofrem, que sentem dor, em condições precárias, como são utilizados a maioria dos animais que são utilizados para comércio e comércio de animais. E isso desencadeia nesse descontrole populacional que nós temos em situação de rua, de animais em situação de rua. Então é preciso nós regulamentarmos, incentivar as adoções, dificultar aí o comércio, deixar a criação de animais somente para criadores credenciados, já que não é nossa competência proibir a criação de determinada raça, mas nós podemos sim regulamentar para fazer com que quem tem interesse de atuar nessa área, ele possa atuar de forma séria, obedecendo à legislação, pagando os impostos devidos, para que esses impostos sejam revertidos em políticas públicas daqueles animais que não têm raça, né, e estão em situação de rua. Deputado, uma curiosidade que eu tenho, as legislações estaduais, elas são muito discrepantes
entre si ainda em relação à proteção animal? O que a gente busca nesse trabalho da UNALI na verdade, é uma interação, diagnosticar a realidade de vários estados e buscar aí alternativas e propostas para que sejam apresentadas em todos os estados, né? No que compete à legislação estadual. Isso, a mesma realidade nós estamos fazendo em Minas Gerais. Nós tivemos uma reunião com o Ministério Público, com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para que nós possamos fazer um diagnóstico de todas as cidades em relação aos animais, quais são as principais dificuldades, quais são as principais demandas dessas cidades, qual é a realidade daquela cidade. Nós temos 853 municípios, para que não só o Estado possa ajudar também, mas que a gente possa utilizar também os parlamentares da região para enviar emendas ou auxiliar aquele município numa política que é extremamente importante, que é essa política de proteção à fauna e bem-estar à fauna. Deputado, a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia também acompanhou de perto recentemente a situação de mais de 500 animais que foram afetados pela tragédia de Brumadinho. Eles estão recebendo tratamento adequado? O que vocês verificaram lá? E o que pode ser aprimorado ainda em relação ao acompanhamento de animais que são vítimas de fatos como esse? Esse ponto é muito importante. Desde o rompimento da barragem em Mariana, eu cheguei lá no mesmo dia. E é importante como é que a gente consegue mudar a cultura. Quando nós chegamos lá e começamos a conversar sobre a questão dos animais, eles acharam que o nosso tema não era relevante, visto que poderia ter vítimas. Nós não. Do mesmo forma, nós temos que dar prioridade às vidas humanas, mas os animais não têm culpa do rompimento, eles não podem ficar lá sofrendo. Então nós conseguimos alterar essa visão e aumentar as equipes. Inclusive em Brumadinho eu entrei com uma ação na Justiça e a Justiça deferiu todos os nossos pedidos e a Vale foi obrigada a contratar toda a equipe necessária para dar condições de resgate de todos os animais sem comprometer o resgate das vítimas humanas. Então, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, nós garantimos que os animais que tinham condições de serem resgatados foram resgatados. Então é um trabalho muito importante e agora nós estamos trabalhando junto com o Ministério Público para, dentro dos planos de evacuação de barragens ou outros empreendimentos que geram impacto ambiental, incluir o plano de evacuação de animais. Que é muito triste eu chegar lá em Mariana, como eu fiquei lá 15 dias, verificar animais acorrentados dentro da lama, que tentaram sair, mas não teve como. A população foi uma coisa muito rápida e eles tiveram que sair, os animais foram a óbito. E também prevenir é importante porque Minas ainda vai conviver um tempo com o risco de novas tragédias, né? É isso aí. E nós estamos monitorando, tá? Nós estamos monitorando todos os animais que foram resgatados, tanto em Mariana, a gente faz um monitoramento, eu mesmo vou ao local, visito como estão os animais, também os animais de Brumadinho. Recentemente nós tivemos uma visita para poder verificar as condições que aqueles animais se encontram e sugerir aí enriquecimento ambiental, enfim, fazer esse monitoramento. E é a primeira vez que nós iremos exigir que o Estado de Minas Gerais, o poder público constituído, aí eu falo Ministério Público, a Justiça, ele vai exigir contrapartidas dessas empresas, contrapartidas, não só contrapartidas ambientais, mas contrapartida aos danos causados aos animais, tanto silvestres quanto domésticos. Então, muito importante essas ações. Nós temos aqui o apoio integral da presidência da Assembleia Legislativa. O presidente Agostinho, ele tem uma afinidade com a pauta ambiental. Então, eu como presidente da Comissão de Meio Ambiente, hoje eu tenho uma satisfação de ter aí na presidência um líder que tem afinidade com a pauta. E foi por isso que nós tiramos a Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais e passamos a pauta para a Comissão de Meio Ambiente. Porque, para demonstrar o seguinte, é uma pauta ambiental e nós temos que inserir em todas as discussões ambientais. E hoje a gente está conseguindo aí vários avanços na causa animal, entre eles mostrar a dificuldade vivenciada por todos os protetores e todas as ONGs. É uma questão muito preocupante. São pessoas que desenvolvem a função que é do Estado sem nenhum apoio e é uma situação grave que o Estado de Minas Gerais tem passado e não diferente de todo o Brasil.
mas é preciso da intervenção pública e de políticas públicas em relação a essa situação. Deputado Noraldino Júnior, foi um prazer recebê-lo aqui no Visão Parlamentar. Muito obrigado, o prazer é meu. Obrigado mais uma vez. Eu conversei então com o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, deputado Noraldino Júnior, do PSC. Falamos sobre as políticas de proteção aos animais, os avanços na legislação e pontos que ainda merecem atenção. Obrigado também a você pela companhia. Esta e outras entrevistas estão disponíveis no portal da Assembleia na internet. E confira aqui na tela os horários de exibição na TV Assembleia. Até a próxima!